No fim dos anos 50, o antigo norte de Goiás vivia em um horizonte de isolamento. Pulsava no ritmo lento do rio Tocantins e mergulhado na decadência do garimpo. Mas a geografia estava prestes a ser redesenhada. O progresso que antes corria pelas águas, agora avançava com brutalidade pelo rastro de poeira e suor da sonhada rodovia Belém-Brasília. Tupirantins e o deserto ficariam para trás? Meu pai veio de Pastos Bons, porque ele vinha a Carolina, ele morava em Pastos Bons e vinha para Carolina comprar sal, querosene, as coisas que não tinha naquela região dos Gerais, lá dos sertões. E vinha 30, 40, 50 burros, aquele monte de homens, e vinha comprar em Carolina, porque era o único meio de transporte que tinha, era o rio Tocantins. Meus pais mudaram do Piauí para Goiás, movido pelo trabalho de garimpo. Tia Amadeus estava aqui no povoado Deserto, que foi um povoado que aconteceu também devido ao garimpo de diamante, onde faziam com que muitas pessoas chegassem ali e ali chamava até acampamento. Ficava com os pioneiros que já moravam lá. Comprava couro de bicho do mato, de onças, couro de gado, e aí eu tinha desestocado e depois saía aí de animal levando para ir. Onde é que a gente pegava o transporte? Para sair para o deserto, do deserto para algum lugar. Pegava o animal, um burro, um cavalo, e ia para a beira do Tocantins. A beira do Tocantins é que a gente ficava hospedado na casa do Macaúba. Nós ficamos no deserto ainda uma temporada lá. Lá era só umas povoadinhas, umas casinhas. E os irmãos, o Oswaldo, o Celso e o Teobaldo. Eles vieram para cá primeiro. Aí eles vieram e nós, a primeira vez que se vinha aqui era de cavalo, não tinha carro. Nós vinha tudo de cavalo. Chegava aqui, passava o dia aqui e voltava para casa de novo. O deserto foi um povoadinho, um garimpo. Foi lá, moravam as pessoas e mudaram para cá. Por razões geológicas, a engenharia ignorou a rota secular do rio. Em linha reta, o traçado da nova estrada desviou-se de Tupirantins e do povoado deserto. Para os pioneiros, decifrar o desenho da rodovia e abraçar a oportunidade não era apenas uma escolha. Era uma questão urgente de sobrevivência econômica e social. Trabalhei. Antes nós íamos derrubando pau, abrindo a picadona, e a picada estava feita, a gente ia desmatando aquilo tudo, arrancando pau pela raiz. Aí a gente chegava num pauzão daquele, cavava aí, ele que arrancava com raiz de tudo, cortava, jogava para colar. Tinha uns tratores que já ia puxando mesmo. Então a gente chegou assim. A visão extraordinária de Martinho Rodrigues, a decadência do garimpo de diamantes no deserto e o desejo de progresso fizeram a ideia ganhar força. O prefeito e agrimensor José Cirilo de Araújo, junto ao líder Elias Lopes, entenderam o recado. Era hora de desenhar uma nova cidade. Primeiro foi um senhor chamado Martinho Rodrigues, que achou isso um lugar muito bonito, um planalto, e chegou lá na beira do rio dizendo que aqui ia ser uma cidade, que era um lugar muito bonito. Eles idealizaram criar uma cidade, porque de lá, de Tupirantins para a BR-14 naquele tempo, era muito distante, e o desenvolvimento ia demorar a chegar lá. E o Martinho, dá para criar uma cidade melhor do que aquela onde nós moramos lá. Vim na garupa do Budo, vai Zé Cirilo. Zé Cirilo era o representante, Zé Cirilo de Araújo, morava aí. Vindo de Travessão para Panela de Ferro. Vimos a burro, uns veio a burro, quem tinha burro veio a burro, quem não teve veio a jumento, quem não teve veio a pé. Vamos botar uma pedra em Nova Colina. Nova Colina de Goiás, desse tempo era Goiás. Lembra aqui de Tupirantins, aqui por dentro, tropa. Juntou muita gente nessa pedra aqui de Nova Colina, que vai ser a pedra de Nova Colina de Goiás. Aí todo mundo bateu palma e... Aí assinado, um bocado assinou no livro, outro bocado não sabe.
também foi um dos que assinei, né? Era moleque, na época, né? Em 60. E aí, daqui nós voltamos, fomos dormir no deserto. E no outro dia chegamos lá no Tupiratins. Eu ajudei a rodar a rua, né, alegre, porque ia ser a cidade nossa, né? Eu morava em Tupiratins, que vai ser a cidade, Nova Colina de Goiás, né? Aí todo mundo era animado, era mulher roçando mato, roçando lote, era aquela bagunça. Todo mundo animado, então a cidadona. Boa! No mesmo dia em que o país ganhava uma nova capital, o norte de Goiás fincava a pedra fundamental de Nova Colina de Goiás. José Cirilo agiu rápido, projetou uma grande praça, avenidas largas e transformou o próprio leito da BR-14 na principal artéria comercial, oferecendo terra e futuro aos pioneiros. Meu pai foi o terceiro morador dessa cidade. O primeiro comércio que se abriu aqui foi do meu pai, era um bar. Aí depois vieram as outras pessoas, foi chegando quem queria se manter numa cidade nova, criar novos horizontes, novos negócios. Quando eu cheguei só tinha 7 casas. Era os moradores que tinha ali e outros ali. E o Teodoro, que era um bar, era onde os ônibus paravam. E os ônibus passavam aqui, aí era só o capinzão. Ele passava aqui na minha porta. Depois a Damiana, que eles paravam ali no hotel da Damiana. Ninguém nem conhecia carro, nós não conhecia carro. Viemos tudo de cavalo. Não tinha nada. Nesse tempo, não tinha nada. Muito pium. Eu tinha que ir para a água às 5 horas, porque 6 horas era a hora das cobras. E eu esqueci, e o pote estava seco para beber de noite. A bebida era no pote, tudo. Água versa, cebosa que a gente bebia, era amarela, aí do Sinhá. Aí eu fui pegar a água. Quando eu venho vindo que a água ia acabar, a Sorococô de Fogo avançou para me pegar. E eu estava de saiona, aí o dente dela entrou na saia. O dente entrou. Aí eu ficou mexendo nas pernas. Eu dei um grito, aí eu rodei assim. E ela foi cair longe, aí ela caiu. Aí eu quebrei a cabaça, caiu, quebrou a cabaça d'água. Aí eu fui embora. Uma pessoa andando lá na nossa casa, juntamente com meu pai, fez uma propaganda de um lugar que estava começando, um lugar muito bonito, e que estava chegando muitos mineiros. E meu pai pediu que eu viesse olhar, que era para a gente colocar um comércio aqui. E assim eu vim. Quando cheguei, naquela época tinha aproximadamente umas 15 casas. E tinha já 2 pensões, que era uma do Teodoro e o Cândido Cobra, que tinha uma outra pensão, que foi o lugar da primeira casa de Colinas. Nós chegamos para cá em 61, novembro de 61. Viemos para cá, eu trazia 6 meninos. Aqui nasceram 7. Ele trabalhava de ferreiro. Aí possuímos uma casa nessa rua, ali embaixo. Era de paia por cima e por baixo. O pessoal estava passando nos trieiros, a gente estava vendo. Aí depois ele construiu, fez de adubo. Nós chegamos, nós fomos morar ali na beira do Sinhá, porque ele ganhou a terrinha e plantou arroz, o velho. Aí depois que nós estávamos lá, botando os meninos na escola aqui, aí eu vim e comprei essa casa, era das mineiras. Era redonda de pau, a palha de pau. Foi comprada por 12 cruzeiros nesse tempo, 12 cruzeiros, nunca me... Aí que a gente arrumou ela e mudou para cá. Acordava e ia para a cozinha, buscar água longe, no córrego, buscar lenha, tudo isso eu fiz. Nós pegava água num buraco que tinha, que era até a olaria, fazia adubo lá. A roupa nós lavava num córrego, no Sinhá, que já se acabou. Meu marido foi o primeiro ferreiro aqui. Batia alavanca, machado, essas coisas. Fazia marca também para marcar gado. Na época ele usava o torno manual, usava a froja manual, a safra,
que é a bigorna. Quem veio na época já chegou escolhendo seu lugarzinho, seu lotezinho para ficar. Aqui eu vou colocar comércio, aqui eu vou colocar. Depois veio o seu Pedro Alves da Silva, que era vizinho, nós chamava de Pedro Jaú. Chegou a Dona Maria Esculpira primeiro. E a Dona Maria Esculpira tinha 2 filhos. Meu pai colocou uma pensãozinha, era chamada pensão. Aí chegavam os motoristas, tinha onde dormir. Não tinha nem onde dormir, a mãe depois fazia as caminhas de farinha assim enfiada e fazia os colchões de capim. E aí colocava dentro daquele saco que era que embalava os arroz, que era a lavoura aqui na época, tinha muito, era lavoura de arroz, banana. Mas chovia e ventava, vento, raio, era coisa exagerada. Chovia mês inteirinho sem a gente ver o sol. A forma de nós conhecer Colina foi através do meu irmão, e ele trouxe o meu marido para ficar um dia lá com ele no comércio, que ele ia fazer compra em São Paulo. Daí meu marido gostou daqui. Onde é hoje o São Judas, foi a nossa casa. Tendo um comércio de um amigo nosso de Miracema, que o meu marido cuidava. E depois disso aí, nós montamos o nosso próprio comércio, lá no São Judas. Tinha a casa de residência do lado e o salão. Vendia gás, vendia móveis, secos e molhados, tecido, de tudo. Todo mundo, ricos e pobres, era fogão a lenha. E eu contei muito tempo fogão a lenha. O primeiro gás vendido aqui em Colinas foi o meu marido. Ele entregava nas costas, tanto que era pequeno, assim, que às vezes ele entregava até nas costas. Tinha energia, não tinha luz elétrica, não tinha água tratada, não tinha nada. Farmácia, eu lembro quando chegou o Manezinho, colocou uma farmacinha, coisinha, era a hora. E minha mãe, com esse sofrimento todo, ela dedicou a vida só a fazer o assistencialismo. Era quem ajudava as mulheres quando ia ganhar neném, não tinha quem fizesse o parto, era ela que fazia. E lá onde eu fui criada era o ponte, ali era tudo, ali era onde pegava água, foi a primeira cisterna que foi aberta. Era a manutenção da casa, da pensão e servia a comunidade também, desde as 5 horas da manhã que amanhecia o povo pegando água, buscando água para levar para casa. Inclusive eu lembro bem, seu Angelim, primeiro empresário de máquina de arroz, de beneficiar arroz, e ele já veio casado com essa moça jovem, ela grávida, eu lembro dela grávida, aquele barrigão e lá puxando água, às vezes os meninos ajudavam ela a encher o balde e ela ficava levando, colocando na cabeça lá para levar para a casa dela. A sobrevivência da Nova Colina dependia do improviso e da coragem. Mas de boca em boca, a povoação ia sendo divulgada. Pelas ondas do rádio, o eco do plano de metas de Juscelino Kubitschek anunciava o amanhã. A apenas 2 dias do fim de seu mandato, JK vinha à região de divisa entre o norte de Goiás e o Maranhão para inaugurar a estratégica ponte sobre o rio Tocantins. A rodovia Belém-Brasília consolidava-se definitivamente como a grande rota do progresso. Ajudei a varrer ela lá no dia que o Juscelino ele veio inaugurar. Ele chegou, fez um discurso bem bonito, disse: olha, meus amigos, daqui a 48 horas eu não sou mais o presidente. E adeus até 65. Não é que 65 veio o regime militar, ele não pôde ser candidato. Atraídos por esta nova era e pela promessa de terra farta e barata, grandes produtores e novas lideranças começavam a cruzar o céu e o chão de Colinas. O pequeno povoado sofria uma verdadeira explosão demográfica. Homens e mulheres de várias partes do país chegavam para trabalhar o solo, trazendo transformações políticas e econômicas que redesenhariam para sempre o futuro de toda a região. Pedro Ferreira Neto era tratado como Pedrinho. Foi um farmacêutico que chegou também na década de 60. Ele ajudava quando minha mãe estava com as parturientes lá, precisando de algum medicamento, ele queria lá levar, ajudar ela. Ele veio de Paraíso para cá,
acho que em 62, e ficou trabalhando na farmácia ali do padeiro, mas na época ele tinha farmácia. Ele trabalhou com ele durante um tempo. Meu pai montou o postinho de saúde dele, que hoje eles falam mais posto de saúde, não é nem farmácia, e começou a atender o público. E logo depois teve uma proposta, e ele atendia o pessoal mais com malária. Ele estava ajudando a salvar o pessoal com malária. Na época era muita malária por aqui. E a gente ia colher lâmina de sangue dessas fazendas, de todo lugar aí, nesses nomes. Chegando gente o tempo todo, quando apareceu Siqueira Campos, fazendo propaganda, mexer com terra e comprar e tal. Ele era um ser inteligente e ele me procurou e nós terminamos fundando uma cooperativa que chamava Cooperativa Goiana de Agricultores, que naquela época nós conseguimos uma base de 80 associados, que foi um sucesso muito grande. Está dizendo que Siqueira Campos, quem lavava a roupa e as cobertas dele era eu. Eu ia lavar no Sinhá. E ele arranjado aí, politicando na casa do Zé Celiro. Nesse tempo, Siqueira Campos era de dentro da casa da gente. E tinha o Oliveirinha, que tinha um avião, era o lugar quando ele chegava, aterrissava, era na Bernardo Sayão, hoje, a Avenida Bernardo Sayão, e o lugar de o avião ficaram na Praça 21 de Abril, no lugar que eu morava, que foi a segunda casa feita na Praça de 21 de Abril, foi a minha, que a primeira casa é na Praça 21 de Abril, Zé Cirilo. O Pedro Duvico convidou ele para vir para essa região norte do Goiás. Aqui um grande volume de terra que chamava-se Vale das Cunhãs. E nessa época, meu pai aceitou vir, veio para cá para ajudar ele na documentação dessas terras, a desocupar as áreas invadidas e trazer gente nova para fazer a evolução dessa região, para melhorar ela, para ela ser o que virou hoje essa grande região nossa. E nesse período, meu avô tinha uma pensão em Goiânia, onde morava lá José Wilson Siqueira Campos, nosso governador Siqueira Campos depois. E meu pai então convidou o Siqueira para vir também ajudar ele nessa documentação de terra, a procurar pessoas para vir ocupar essa região. E nesse meio de caminho, meu pai comprou uma terra chamada Fazenda Grotão, que fica a 12 quilômetros de Colinas. Isso em 1961. E meu pai casou-se em Rubiataba com a minha mãe, que é Maria José de Oliveira. E vieram para essa região. Com isso ele trouxe muitas famílias para cá, que são famílias que tem umas que estão até hoje, outras já mudaram da região. Ele trocou umas terras lá no Goiás, invadiram lá a serra, aí ele deu uma procuração para Oliveira, ele pegou 50 mil aqui, na época, e deu uma procuração para Oliveira e Oliveira ia começar a vender ou comprar, né? Oliveira vendeu um pouco, comprou um pouco, invadiram um pouco. Foi assim que ele me propôs, me fez a proposta de vir para cá. Aí nós vinha de avião, descia na Bernardo Sayão ali. Eu cheguei aqui, só tinha poucos barracos aqui, mais malária. Da estrada aqui por Alberto Guerra, era só trieiro, modesta parte. O primeiro jipe que passou aqui foi eu com os peões na frente e o jipe atrás. Praticamente foi eu que abri, né? Daqui até o Alberto Guerra, né? O valor da terra aqui era barato demais, era de graça quase. Ninguém fazia conta de terra, não. Eu vinha com a turminha de menino, e aí o caminhão veio da prefeitura lá de Tupiratins, aí quebrou. Aí tive que voltar para lá de novo. Aí foi que ele mandou, o pai dos meninos mandou o avião me buscar. Daquela época foi 5.000 cruzeiros. Um momento feliz, o avião aterrissou ali na praça. Ali é que era onde o avião aterrissava. Então ele ajudou muita gente nessa época a fazer, e até na área da saúde. Na época não existia agências bancárias, não existia essas coisas nessa região. Então o mais próximo que a gente tinha era Carolina do Maranhão. E tudo você só podia ir de avião, porque não existia quase estrada de rodagem nessa época. A gente sabia que ele tinha esse trabalho aqui. E sempre ele tentava trazer meu pai para cá, até que conseguiu. Foi uma pessoa extraordinária para essa região de Colinas, Arapuema, Bandeirantes.
Essa região aí foi desbravada por ele. Ele é que trouxe 90% das pessoas do sul de Goiás. As prefeituras que existiam aqui, elas eram uma prefeitura que a sede do governo era em Goiás, 1.000 quilômetros. Então, tudo que às vezes necessitava passava da hora. Houve muita briga, muita confusão nessa época para tirar o pessoal que estava dentro. Então houveram vários conflitos. Nesse período nós vamos voltar numa pessoa também que foi fundamental nessa região dali, foi o seu Homero, que ele tinha uma serraria lá em Bandeirantes, que antes era uma vilinha, que depois veio a chamar Bandeirantes em homenagem a ele, por ele ser de Bandeirantes no Paraná, e que o filho dele se tornou prefeito na região depois. Então vocês têm que ver o tanto que os antigos e os que vieram primeiro ajudaram no crescimento dessa região. Essa serraria, o movimento era muito grande de madeira. Ali era uma mão lavando a outra. Você vai ajudando o crescimento e vai fazendo a coisa ficar maior. Então houve a ajuda tanto do Siqueira, como do meu pai, como do governador do estado, como do seu Homero. Estava só o Cícero em casa. Aí o Siqueira apareceu, viu ele, perguntou se ele conhecia aqui as matas. Ele disse, conheço. O Cícero, meu marido nasceu de Nova Olinda, mas ele conhecia já por aqui, criado com os Camilos. E ele entrou na mata daqui para Arapuã, só tinha mato, não tinha outra coisa, só madeira mesmo. E foi buscar o seu Homero e construiu a serraria ali para baixo. Aí começou, fez a serraria aqui, era uma serraria. Após a emancipação política e o período de prefeitos nomeados com o senhor Raul do Espírito Santo e o senhor Numeriano Bezerra, Colinas abria as urnas para definir seu próprio destino. Na primeira eleição para a Câmara, Siqueira Campos e Iranilton Alencar figuravam entre os primeiros parlamentares. Como presidente do Legislativo, Siqueira propôs uma represa no córrego Marajá, pressupondo um grande avanço urbano. Após 2 anos, foi eleito o primeiro prefeito, José Cirilo de Araújo, e decorrido seu mandato, uma nova eleição se aproximava. Siqueira chegou lá com o Oliveirinho, lá na fazenda, me fez uma proposta lá para mim ser o candidato a prefeito. Eu não quis, ele falou, como é que nós faz? Ele vai lá na serraria e pega o Pedrinho. Eu fui lá e o Pedrinho aceitou, foi eleito, né? Fazenda Grotão. Aí ele começou a trabalhar com a Oliveira Paulino, de motorista. Logo surgiu ele tomar de conta de uma serraria, muito trabalhador. E foi onde que o Zé Cirilo e o Siqueira Campos viram nele um concorrente para o Manuel Francisco Miranda. E de lá eles deslocaram até aqui. E eles levaram ele para Goiânia, fizeram umas fotos, fizeram uns cartazes e veio aqui e ganhou a eleição do Macaúba na época, né? O candidato dele que ele indicou foi o Jair Ferrari, que era muito bom também, um rapaz novo, empresário, professor do João 23. Aí o Jair Ferrari perdeu para o Raulão, perdeu por 7 votos. Meu pai foi o 4º prefeito eleito em Colinas, em 77, acho que ele tomou posse. Meu pai conseguiu, juntamente com a Câmara, os amigos, trazer o governo itinerante para Colinas, onde foi instalado todas as secretarias aqui, a Assembleia, senadores esteve presente, deputados federal. Então foi a maior festa já vista em Colinas na época. Por uma semana, Colinas foi a capital do estado de Goiás, chamando a atenção de todo o estado. E assim, nós começamos Colinas e Colinas foi crescendo. E Siqueira Campos foi ganhando o nome, candidatou a deputado federal e foi eleito. Para além do comércio e da política, o povo precisava de alma, precisava de fé, de sonho e de uma cultura que fizesse daquele chão o seu lar. Sob o teto rústico das igrejas de palha, no giz das primeiras professoras e no poeirão da Praça 21 de Abril, a identidade de Colinas ia sendo moldada. Pessoas de diversas regiões do país, agora unidas, transformaram o cansaço do trabalho em canto. Uma nova história que nascia, embalada pelas brincadeiras de infância e pelo som das primeiras sanfonas. O evangelho predomina Colinas desde o início. Só tinha evangélico. A Assembleia de Deus, em primeiro lugar, muito ativa. Praticamente todo mundo era crente. Depois
de uns 4, 5 anos, a Igreja Batista. Aqui eu cheguei para cuidar da escola batista e ajudar também no trabalho da primeira igreja batista. Quando eu saí da escola e que tinha um tempo, então eu procurava pessoas para ler a Bíblia, para explicar a respeito de Deus, para mostrar que a única vida que nós podemos ter é ligada ao nosso Deus. Quanto à outra parte de auxílio, era a missionária Marcolina que cuidava, porque ela mexia com laboratório, mexia com remédios para as pessoas carentes. E o que eu fazia nessa área na escola, eu levava merenda de casa para as crianças lá na escola, no horário do recreio. Então foi um trabalho muito bonito, muito querido, muito amado. O primeiro pastor foi o João Rocha, que vinha para cá quando não tinha nada. Aqui não tinha padre. O primeiro padre que veio em Colinas foi o padre João e o padre Jaime, que foi até bispo. As missas eram aqui na praça, e as barraquinhas de paia, e a igrejinha de paia, as missas eram tudo aqui na Nossa Senhora Aparecida. Praça 21 de Abril, que era as missas. Aí eles colocaram ali onde é hoje a Ideal. Aí eles fizeram ali, colocaram a escola ali onde nós estudávamos. Ali a dona Jacema foi professora, Juranide Silva Pai foi professora, Maria Alencar foi professora, a Isa foi professora. A primeira professora foi a minha irmã, Maria Alencar. Depois que ela saiu, eu assumi a escola, mas era só coberto e tinha uns bancos. De dia a gente lecionava, eu lecionava lá e outras 2 mais 3 professoras. E de noite os porcos entravam dentro, fuçava tudo. E quando era de manhã a gente tinha que... E os padres vinham de 2 em 2 meses, 3 meses, celebravam a missa lá. Começou assim. Vi Colinas menina, estudava ali no Colégio Municipal. Na época era município ainda de Tupiratins, onde é o Bradesco hoje. Mas o nome dela me parece que é Alba Lúcia, a minha primeira professora. Minha mãe me enviou para Pedro Afonso, era a cidade onde tinha um ginásio. Só tinha naquela época Pedro Afonso, Porto Nacional e Carolina. Então fui para Pedro Afonso, era a cidade mais próxima. E ficaram os outros irmãos aqui, o mais velho ajudando a mamãe a trabalhar e os mais novos estudando. Chegou o Padre Rui, muita disposição para investir na educação. Foi quando ele implantou o ginásio João 23. Minha vida de criança foi brincando na Praça 21 de Abril, de esconde. Naquela época a gente se escondia atrás de quiosque, tinha uns quiosques de madeira, a brincadeira que tinha na época. Nas cargas que passavam na Bernardo Saião, a gente jogava pedra nas cargas, coisa de criança. O primeiro sanfoneiro que eu conheci aqui foi o João Noleto. Aqui eu mais o João Noleto, naquele tempo eu destacava sobre o negócio de tocar, assim, já. E o João Noleto escolheu eu, né, e pra gente andar por aí. A gente tocava festa, por aqui, por lá. Desde o início, a Praça 21 de Abril foi o grande palco, onde o coração bateu mais forte. Foi o ponto de encontro e local de trabalho. Da poeira vermelha nascia a alegria das brincadeiras de criança e a vibração dos jogos de futebol. Acolheu o movimento das feiras e o silêncio respeitoso dos cultos e missas campais. Ao seu redor, a vida transbordava em cor e movimento, vindo dos primeiros bares, das cafeterias, do abrigo da livraria e da magia que brotava da tela do cinema do Senhor Angelim. Nas tardes calmas de domingo, um som vindo do alto abraçava a todos.
Era o serviço de alto-falante que, no topo de um poste, espalhava notícias, recados e canções pelo vento na voz inesquecível do senhor Ovídio. Foi nessa praça, tão viva e cheia de história, que a música e a arte também encontraram o seu lugar. Os anos passaram, a poeira sentou e o asfalto chegou, mas a verdadeira força desta terra permanece intacta na memória e na coragem daqueles que ousaram fincar suas raízes no coração do Brasil. Colinas do Tocantins é e sempre será terra de grandes sonhos, local onde se lapidou e projetou grandes líderes, onde homens e mulheres ousaram, com suor, fé e esperança, transformar o chão bruto em terra de começo